Você já cansou de ver os gols do Neto pelo Corinthians, né? Mas e os gols do Neto contra o Corinthians, principalmente em clássicos, hein? Vamos então voltar até a época em que o Neto nem imaginava que um dia jogaria pelo Timão. Bom, o Neto começou a carreira no Guarani e ele era uma pedra no sapato, viu? No jogo de ida da final do Paulistão de 88, ele fez de bicicleta o gol do Guarani no finalzinho do primeiro tempo contra o Corinthians no Morumbi. O jogo terminaria empatado em 1-1, mas a gente ganharia na volta em Campinas. Em 89, o Neto, aí pelo Palmeiras, aprontou de novo. Ele fez um dos gols no clássico em que o Corinthians perdeu do Palmeiras por 2-0, também no Morumbi. Em julho de 89, o Brasil inteiro estava meio desligado do futebol local para acompanhar a seleção brasileira, que disputava em casa a Copa América. Então foi assim, meio na surdina, que o Corinthians trouxe o Neto e o lateral Denis numa troca com o Palmeiras envolvendo Ribamar e Dida. Para completar a lista de reforços, o Corinthians ainda contratou o atacante Fabinho, do Novo Horizontino, por empréstimo. O Neto assinou contrato no dia 13 de julho de 89 e disse que demorou, mas finalmente vestiu a camisa do time de infância dele. Aí entra uma curiosidade. O Neto e o Fabinho estrearam pelo Corinthians no mesmo jogo. Foi na vitória por 1-0 sobre o Sampaio Corrêa do Maranhão pela Copa do Brasil no Pacaembu. Aliás, foi o Neto quem começou a jogada do gol. Ele arrancou no meio de campo e abriu na esquerda. O Mauro ajeitou, olhou e cruzou na cabeça do Fabinho, que fez o gol aos 6 minutos do segundo tempo. 1-0 garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Daí pra frente veio aquela história de amor entre o Neto e o Corinthians, que acabou rendendo o título brasileiro de 90, inclusive tendo o Fabinho como titular. Claro, teve altos e baixos em 91, 92 e 93, mas o Neto continuou sendo o jogador mais importante do elenco, viu? No começo de julho de 93, o Corinthians contratou o Carrossel Caipira, formado por Valber, Leto, Rivaldo e Admilson, que vinha fazendo sucesso lá no Mojimirim. O técnico Nelsinho Batista alertou, o Neto vai perder espaço. Dito e feito. O Valber e o Rivaldo foram ganhando espaço, o Neto foi ficando de escanteio. E olha, a torcida queria uma reformulação, então não demorou para os jornais começarem a falar da possível saída do Neto. O último jogo dele pelo Corinthians foi na vitória por 1-0 sobre o Botafogo pelo torneio Rio-São Paulo. Só 747 torcedores foram ver o jogo em Niterói. O Neto nem sequer participou dos outros jogos do torneio Rio-São Paulo, que foi disputado ali entre julho e agosto de 93. Depois da derrota para o Palmeiras na final desse torneio Rio-São Paulo, Nelsinho Batista foi demitido. Quem veio para o lugar dele foi o Mário Sérgio, que tentou convencer o Neto a ficar, mas não adiantou. No dia 25 de agosto de 93, o Neto foi vendido para o Milionários da Colômbia por $700 mil, o que equivale a mais ou menos $1,5 milhão em 2024. No total, pelo Corinthians, foram 206 jogos e 79 gols, isso entre 89 e 93. Em 94, o Atlético Mineiro decidiu montar um time cheio de estrelas. Éder, Luiz Carlos Vinck, Adilson Batista, Renato Gaúcho e o Neto. Começaram até a chamar aquele time de Selegalo. Mas Selegalo foi um fiasco. Foi o Cruzeiro quem ganhou o Campeonato Mineiro de 94 e, no Brasileirão, o Atlético teve que disputar a repescagem. A passagem do Neto pelo Atlético foi curta, com 17 jogos e 2 gols. No dia 2 de agosto de 94, o Neto foi contratado pelo Santos, que quitou a dívida de $450 mil que o Atlético tinha com o Corinthians. Quando se apresentou na Vila, o Neto foi recebido ali por cerca de 300 torcedores e ele só tinha 27 anos. O Neto estreou na vitória por 1-0 do Santos sobre o Remo na abertura do Brasileirão de 94. O primeiro gol dele pelo Santos foi contra o Bahia na Fonte Nova, também pelo Brasileirão. O segundo gol foi contra o Vasco no Pacaembu. Aí veio o jogo entre Santos e Corinthians na noite de 16 de novembro de 94, também no Pacaembu. E, novamente num clássico, ele decidiu aprontar. O Santos era líder e o Corinthians fazia uma campanha apenas regular. Por isso, precisava ganhar de qualquer jeito para seguir vivo no campeonato. E precisava ganhar também porque tinha perdido de 4-1 para o Palmeiras na rodada anterior. E a Fiel, obviamente, não estava nem um pouco feliz com isso.
Corinthians entrou em campo contra o Santos com Ronaldo no gol, Leandro Silva, Gralac, Henrique e Branco. Sim, o Branco, que tinha sido campeão na Copa de 94. Em Bus, Elias, Marcelinho Paulista e Souza, Tupanzinho e Marques no ataque. O técnico era o Jair Pereira. O Santos entrou em campo com Gilberto no gol, Índio, Júnior, Maurício Copertino e Silva, Dinho, Galo, Carlinhos e Neto, Macedo e Guga. O técnico era o Serginho Chulapa. Logo aos 6 minutos, o Souza veio driblando e tocou pro Tupanzinho. Ele tocou rápido pro Marques, que fez 1-0. Aos 37 ainda do primeiro tempo, o Marques retribuiu. Ele entrou na área pela esquerda, deixou o Tupanzinho livre para fazer 2-0 para o Corinthians. No final do primeiro tempo, o lateral Branco e o goleiro Ronaldo trombaram feio e se machucaram. Eles foram substituídos por Daniel e Ricardo Pinto. Aos 11 do segundo tempo, o Neto aplicou a lei do ex, depois de ser lançado pela esquerda. Ele entrou na área, fintou e bateu de perna direita na saída do Ricardo Pinto. 2-1. A vitória reabilitou o Corinthians, que acabaria chegando na final do Brasileiro de 94 e perdendo para o Palmeiras, infelizmente. No final de 93, o Neto deixou o Santos, depois de 18 jogos e 3 gols marcados. Ele foi para o modesto Matsubara do Paraná, onde fez 29 jogos e 10 gols. Depois ainda passou por Guarani e Araçatuba. E aí, em 96, aos 30 anos, o Neto voltou para o Corinthians e ficou até 97. E você, se lembra de algum outro ídolo que fez valer a lei do ex? Coloca aí nos comentários. E ó, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no Memória Fiel, que leva você de volta ao passado do Timão. Obrigado e até a próxima, hein?